A Grande Revolução Francesa é, sem dúvida, um dos eventos mais importantes que teve enorme influência não apenas na história francesa, mas em toda a história mundial. Ela levou à destruição da monarquia, que governou o país por mais de 800 anos, e à transformação radical do sistema político e social da França. A Revolução começou com a tomada da Bastilha e terminou com a ascensão de Napoleão ao poder. Os eventos revolucionários na França levaram ao surgimento, no mapa político, de um Estado de um tipo completamente novo, uma república nacional, onde o poder não é transmitido por herança do monarca para seu sucessor, mas é escolhido por todos os cidadãos do país. A Revolução Francesa mudou de forma mais radical a consciência dos contemporâneos. Décadas depois, revoluções eclodiram em vários países da Europa e do Novo Mundo. Таки нового света. As pessoas já não viam mais necessidade do poder monárquico. Tudo isso parece muito progressista. Só que resta a questão do preço que a França pagou pela derrubada da monarquia, e ele é mais do que impressionante. Durante os próprios eventos revolucionários e a subsequente guerra civil, centenas de milhares, se não milhões de pessoas morreram. Por isso, muitos historiadores modernos, principalmente franceses, chamam as revoluções dos 20 anos de maior tragédia da história nacional. Neste vídeo, vamos tentar entender se a revolução na França era inevitável. Será que o país poderia ter passado sem tais grandes abalos? E vamos tentar imaginar o que teria acontecido se a Grande Revolução Francesa nunca tivesse ocorrido. Meu nome é Semyon e declaro aberta a sessão ICI. Vamos começar! Por que os franceses tomaram a Bastilha? Vamos começar talvez pelas causas da Revolução. Afinal, não foi à toa que os franceses correram para destruir a Bastilha e derrubar a monarquia, que os governava há mais de 8 séculos. Já adianto que havia razões muito sérias para isso. A Grande Revolução Francesa não aconteceu do nada. Pode-se dizer que o país caminhou para isso por quase um século e meio. Desde meados do século XVII, a França vivia sob uma monarquia absoluta, cujas bases foram lançadas por Luís XIV, o brilhante Rei Sol. Ele herdou um Estado forte, com uma economia poderosa e em desenvolvimento, uma posição internacional estável e um tesouro cheio. No entanto, o rei não investia no Estado nem ajudava seus súditos, gastando tudo consigo mesmo, seu grande amor. Luís XIV gostava de repetir a frase: "O Estado sou eu". A corte real brilhava, Versalhes se transformou em símbolo de luxo extravagante, e o povo comum vivia cada vez pior a cada ano. Os governantes seguintes da França continuaram com a mesma política, para dizer o mínimo, míope. Além disso, se antes os reis confiavam os assuntos do Estado a políticos sábios como Richelieu ou Mazarin, agora o país era governado por favoritas ou seus parentes. O tesouro foi saqueado sem piedade e os assuntos internacionais entraram em decadência. Por algum tempo, o sistema estatal ainda funcionou de alguma forma, mas quando Luís XVI subiu ao trono, ele claramente começou a desmoronar. Mas havia algo ainda pior. Na segunda metade do século XVIII, era como se vivessem dois povos na França. A nobreza possuía palácios, terras, enormes riquezas e exércitos particulares. E o povo passava fome desesperadamente em seus casebres e obviamente odiava ferozmente a nobreza. Além disso, durante um século, a França passou várias vezes por fortes quebras de safra que levavam a uma fome cruel. Dizem que quando informaram a última rainha francesa, Maria Antonieta, que os camponeses estavam passando fome e não tinham pão, ela respondeu: "Se eles não têm pão, que comam brioches". A elite francesa não se importava apenas com o próprio povo, mas também com o próprio Estado. "Depois de nós, que venha o dilúvio", disse certa vez a Marquesa de Pompadour, favorita de Luís XV, que tinha enorme influência nos assuntos do Estado. A alta classe da França se comportava como parasitas, sugando até a última gota do corpo do seu país. É claro que isso não poderia acabar bem. Junto com a coroa, Luís XVI herdou uma série de problemas que exigiam solução imediata.
O tesouro estava vazio e a economia paralisada. O descontentamento com a situação já era expresso tanto pelas massas populares quanto por parte da nobreza. A catástrofe ainda poderia ter sido evitada se o rei tivesse iniciado algumas reformas, mas Luís XVI era um homem tímido e de caráter fraco, por isso não fez absolutamente nada. Como resultado, ele perdeu não só a coroa, mas também a cabeça. E se a revolução não tivesse acontecido? Como eu já disse, a Revolução Francesa poderia não ter acontecido se, em vez de Luís XVI, um político mais decidido e visionário tivesse subido ao trono. Ele poderia muito bem ter sufocado a agitação com força e depois feito concessões, como aceitar a adoção de uma Constituição e limitar seu próprio poder. Foi assim, por exemplo, que o imperador russo Nicolau II tentou manter seu poder durante a Revolução de 1905. Isso adiou por algum tempo a queda da Rússia. Падение Российской империи. A França tinha todas as chances ainda no século XVIII de se tornar uma monarquia constitucional com um parlamento permanente. Nesse caso, o rei teria mantido sua vida e poder, embora de forma um pouco limitada. Não havia mais chances de evitar concessões sérias ou de deixar tudo como era antes, pois contradições profundas demais dilaceravam a sociedade francesa. Na história real, a revolução era inevitável e tomou esse rumo, porém o rei fugiu e acabou pagando com a vida. É difícil prever como os fatos se desenrolariam depois, pois a situação estava radicalizada. Parte dos franceses rejeitava totalmente a monarquia. Dificilmente eles aceitariam qualquer compromisso com Ludovico. No entanto, mesmo assim, nessas circunstâncias, a França tinha boas chances de evitar a ditadura jacobina, a guerra civil na Vendéia e o conflito com o resto da Europa. Mas o mais importante é que a França teria conseguido evitar as enormes perdas humanas que sofreu durante os anos do terror revolucionário. Não há números exatos, pois naquela época não se contavam os mortos com precisão, mas historiadores modernos acreditam que as perdas variam de 200 a 300 mil pessoas. E isso, só para você ter uma ideia, é cerca de 1% de toda a população da França em 1790, 28 milhões. Ainda assim, durante o período da Revolução e das guerras napoleônicas, a França perdeu 2 milhões de pessoas, perdas colossais para aquela época. Mas isso ainda não é tudo. Um grande número de franceses deixou sua pátria, tornando-se imigrantes forçados. Não eram apenas a alta nobreza e a aristocracia, mas também pessoas comuns que não queriam viver em um país tomado pelo fanatismo revolucionário. Não há números exatos, mas falamos novamente de centenas de milhares. Se não fossem os horrores sangrentos da Revolução, tudo isso poderia ter sido evitado. A queda da monarquia e a execução pública de Luís XVI causaram um verdadeiro alvoroço na Europa monárquica. Como assim a plebe ousou levantar a mão contra o ungido de Deus e depois ainda tomou o poder? Muito rapidamente surgiu uma coalizão internacional antifrancesa, que incluía quase todos os países do continente. Os franceses tiveram que pegar em armas que praticamente não largaram até o fim das guerras napoleônicas. Ou seja, por mais de 20 anos, isso levou a uma devastação sem precedentes no país. No final da era de Napoleão, a França simplesmente começou a ficar sem homens em idade de recrutamento. Claro, como em quase qualquer outro grande evento histórico, aqui também há um lado positivo. Já afirmei que a Grande Revolução Francesa corrompeu profundamente a consciência de seus contemporâneos. A ideia de que os cidadãos poderiam governar seu próprio país por meio de representantes eleitos pelo povo parecia algo fantástico para as pessoas do século XVIII, sem nenhum rei, czar ou imperador. Se antes essa ideia era escrita por vários filósofos utópicos e outros camaradas fora da realidade, agora ela está sendo colocada em prática no maior país da Europa. Não é de se surpreender que logo surgiram muitos que queriam repetir a experiência francesa em seus próprios países, e o século XIX seguinte se tornou a era das revoluções. Mas dificilmente elas teriam acontecido sem a tomada da Bastilha e a queda de Luís XVI. Na verdade, a Grande Revolução Francesa lançou as bases ideológicas do mundo democrático moderno. Ela aconteceu sob o lema de liberdade, igualdade e fraternidade. Esses princípios foram consagrados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, principal documento da França revolucionária.
Hoje, esses princípios estão presentes na ideologia de todos os estados democráticos existentes. Durante décadas, eles foram fonte de inspiração para a luta pelos direitos civis e liberdades. Acho que a humanidade chegaria a esses princípios de qualquer forma, mas sem a Revolução Francesa o movimento teria levado muito mais tempo. A Revolução na França não apenas aboliu a monarquia, mas também acabou com o sistema estamental e de privilégios, um claro resquício do regime feudal. A mobilidade social ganhou força, elevando pessoas talentosas das camadas mais baixas da sociedade. A Revolução separou definitivamente a Igreja do Estado. Agora, ela se tornou apenas uma entre muitas organizações. As terras e os vastos bens do clero foram confiscados. A diminuição da influência da Igreja deu um grande impulso ao desenvolvimento da ciência e da educação laica. A Revolução Francesa deu um fortíssimo impulso à formação dos Estados nacionais na Europa. Depois da Revolução Francesa, a nação tornou-se a fonte de poder em qualquer país. Entre o século XIX e a primeira metade do século XX, o nacionalismo foi a ideologia política mais popular no Velho Mundo. É verdade que as consequências disso nem sempre foram positivas. Essa tendência já existia, mas os acontecimentos na França aceleraram significativamente esse processo. Napoleão, não o bolo. E claro, graças à grande Revolução Francesa, o mundo conheceu uma personalidade fenomenal como Napoleão Bonaparte. Em torno dessa figura também não cessam as discussões. Os adeptos de ideias de esquerda consideram Napoleão um assassino e tirano, enquanto os conservadores, ao contrário, o exaltam. No entanto, o fato é que, apesar de seus inúmeros talentos, Napoleão praticamente não tinha perspectivas na França de Luís XVI. Para quem não conhece sua biografia, posso lembrar que antes dos acontecimentos revolucionários, ele era tenente de artilharia, vivia em uma guarnição provincial, mal conseguindo sobreviver. Ele até queria se alistar no exército russo, onde, segundo rumores, pagavam melhor. Sem conexões nem dinheiro e por ser corso, ele não tinha nenhuma perspectiva de carreira no exército real. Por isso ele imediatamente se juntou à revolução e devo dizer não se arrependeu. Bem, o resto todo mundo já conhece. Depois das brilhantes campanhas na Itália e no Egito, Napoleão retorna a Paris e toma o poder, dando início a anos de guerras intermináveis. Bonaparte mostrou-se não apenas um grande comandante militar, mas também um notável estadista. Ele deu primeiro à França e depois ao restante da Europa o Código Civil, um conjunto de leis que se tornou um verdadeiro pilar para a formação da nova sociedade burguesa. Posteriormente, o Código Napoleônico foi incorporado aos sistemas jurídicos de dezenas de países da Europa, das Américas e de outras partes do mundo. No auge de seu poder, o Império de Napoleão incluía quase toda a Europa Ocidental e Central. E em todos esses lugares, ele destruía impiedosamente as antigas ordens feudais e implementava princípios que hoje definem a vida da sociedade ocidental moderna: meritocracia, igualdade dos cidadãos perante a lei, inviolabilidade do direito de propriedade, tolerância religiosa e um sistema moderno de educação laica. Muitos historiadores chamam Napoleão de pai da Europa moderna. E sem a Grande Revolução Francesa, não teria existido nem o próprio Napoleão, nem os princípios que ele defendia. Em vez de um epílogo, a Grande Revolução Francesa foi realmente um evento épico que mudou o mundo para sempre, e mudou sem dúvida para melhor. Hoje isso é absolutamente certo. Os ideais das pessoas que tomaram a Bastilha entraram em nossas vidas há tanto tempo e de forma tão sólida que nem sequer percebemos isso. No entanto, isso é a base do nosso mundo. Tudo isso, é claro, é muito progressista, mas não devemos esquecer das vítimas da Revolução, cujo número chega a centenas de milhares. Só posso dizer uma coisa: o principal culpado de qualquer revolução é o próprio poder estatal que levou o povo ao extremo. Se os Bourbons gastassem menos dinheiro com palácios e cortesãs de elite, provavelmente um deles não teria acabado subindo ao cadafalso.